A mensagem, o título dessa mensagem é Consagrando o Começo. Lá no Irajá eles estão com uma campanha, todas as quartas-feiras, profetizando 2026. E é interessante que sempre no final e no início de ano nós fazemos avaliações e projetamos o próximo ano. Não é verdade? Se você não faz isso, se você não tem essa perspectiva ou não tem esse hábito, talvez você tenha se perdido no meio do caminho. Mas todas as pessoas, elas precisam ter alvos para serem alcançados futuramente. Amém? E abra sua Bíblia, por favor, num texto que você já ouviu várias vezes. Eu conheço o texto de cor, mas a palavra de Deus é tão tremenda que quando a gente cada vez que a gente lê, ela se renova, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E o Espírito é a revelação de Deus, amém? O Espírito é a revelação de Deus. Interessante isso. Às vezes nós lemos um texto várias vezes, já pregamos várias vezes a respeito do texto, mas quando o nosso olho bate novo, o Espírito Santo falou assim: eu vou te trazer uma nova revelação a respeito disso. E eu quero que você, por favor, Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Prometo a você que não vou demorar. Antes das 2 horas a gente vai para casa, com certeza. Achou? Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amados, a sabedoria bíblica ensina que crescer, avançar, expandir, prosperar, não é apenas ter dinheiro, não é apenas ter um plano, mas viver debaixo da bênção e da direção de Deus. É viver debaixo de uma bênção. Diga comigo: eu preciso viver 2026, toda a minha vida, até Jesus voltar, debaixo de uma bênção. Eu preciso viver debaixo da graça, do favor imerecido, da bênção de Deus. Porque, amados, pensa o quanto nós somos imperfeitos. Pensa o quanto nós somos imperfeitos. Agora pensa, um ser imperfeito tentando agradar um ser que é completamente perfeito. É muito desproporcional isso, né? É muito desproporcional um ser imperfeito tentar agradar alguém que é completamente perfeito, que não tem necessidade de absolutamente nada. Mas ainda assim,
apesar de toda essa grandeza, Ele espera alguma coisa de nós. Fala para o teu irmão, Deus espera alguma coisa de você. Fala para ele, Deus espera algo de você. Sabe o que Deus espera de mim e de você? Sabe o que Ele espera de mim e de você? É que Ele esteja no nosso começo. É que Ele esteja nos nossos começos, nas várias áreas da nossa vida, que Ele seja o primeiro. Honre o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Deus quer, antes de você, antes da tua esposa, antes dos teus filhos, antes da tua família, ser o primeiro em tudo isso. Ele quer estar no começo. Você precisa aprender a consagrar a Deus o começo da sua jornada, o começo dos teus empreendimentos, o começo do teu ministério, do teu chamado, da tua família. Deus tem que estar em primeiro lugar. Não estou entendendo isso. Um novo ano está chegando. Não adianta, um novo ano está chegando e nos teus planos Deus não está envolvido. Não adianta, um novo ano está se aproximando e na sua agenda Deus não está envolvido. Mas pastor, eu sou de Deus. Pastor, eu já entreguei a minha vida a Jesus. Eu sou de Deus. Mas em todo projeto que Deus não seja o princípio, em todo projeto que o princípio da palavra de Deus não esteja estabelecido, Ele não está nisso. Quantos estão entendendo isso? Em tudo que você quiser fazer na sua vida, se Deus não for o princípio, se a palavra de Deus não for o princípio, Ele não tem compromisso com pessoas. Aquilo que Ele falou. Se nós não estivermos naquilo que agora, se nós estivermos na palavra, no princípio, Deus tem compromisso conosco. Porque Ele vai honrar a palavra. Então teu ano de 2026 precisa estar no princípio. Precisa estar no princípio. Quando consagramos o começo,
seja de um novo ano, de um salário, de um projeto, de um negócio ou até de um relacionamento, estamos dizendo: Senhor, eu não quero começar sem a tua presença. Eu não quero começar sem a tua graça. Mas chegou um tempo que o povo no meio do deserto começou a sair do princípio, desobedecer a Deus. Deus falou para Moisés, falou assim: Moisés, eu vou mandar um anjo diante de você, eu vou honrar o que eu te prometi, mas eu contigo não vou mais. Moisés falou: ninguém vai sair daqui se o Senhor não for conosco. Ninguém sai desse lugar se o Senhor não for com a gente. Para algumas pessoas, a vitória já seria o essencial. Mas e a presença, que é maior do que a vitória? Para algumas pessoas, a bênção já seria o máximo. Mas para outras, a presença do abençoador é que vale tudo na vida dela. A presença do abençoador. Tem muitas pessoas tendo vitória, mas não tem a presença. Tem muitas pessoas prosperando sem a presença. E é isso que você quer em 2026? Te dou uma ordem em nome de Jesus: solta isso. Solta. Você quer isso mesmo? Crescer sem a presença? A presença de Deus está no princípio da sua palavra. Diga comigo: a presença de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus está no princípio da sua palavra. Está no princípio da sua palavra. Eu não quero apenas um bom resultado. Eu quero o teu favor sobre tudo que eu fizer. Eu não quero ter bons resultados, eu quero o favor de Deus. Eu quero a aprovação de Deus. Eu não quero ser aprovado pelo mundo, eu quero ser rejeitado por esse mundo, eu quero ser odiado por esse mundo, eu quero ser contrariado por esse mundo, desde que Deus olhe para a minha vida e me aceite. Desde que Deus olhe para mim e fala: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Eu quero provocar prazer no coração de Deus. Eu quero provocar prazer. Nós deveríamos querer isso. Provocar prazer no coração do Senhor. Sendo assim, ao consagrar o começo, você estabelece o tipo de colheita que você terá lá no fim. Quando você consagra o começo, você vai ter uma colheita lá no final. Como estão entendendo isso? Quando você consagra o início, quando você consagra o começo,
você vai ter uma colheita lá no final. Então, o que nós podemos aprender com a sabedoria bíblica que Salomão descreve em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10? Ao consagrar o começo, e agora que eu vou começar a pregar mesmo, eu só estava na introdução. Ao consagrar o começo, você reconhece que Ele é dono de tudo e de todos. Ao consagrar o começo, você reconhece que Ele é o dono de tudo e de todos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Salomão nos ensina que honrar não é apenas falar bem, mas agir com reverência e reconhecimento. Honrar não é falar que é de Jesus, não é falar que é de Deus, não é falar que isso aqui é de Deus. Honrar é você ver Deus nisso aqui e respeitar isso aqui como algo de Deus. Isso é honrar. A verdadeira honra a Deus é quando nós colocamos o nome dele acima de todo valor terreno. Quando nós colocamos o nome de Jesus sobre todo nome. Ei, o nome de Jesus, ele está acima de todo nome. Qual o nome do teu pai? Está acima. Qual o nome da tua mãe? Ele está acima. O nome dos teus filhos? Jesus está acima de todo nome. O nome dele está acima e muito acima de todo nome. Muito. Ele está acima. Então a verdadeira honra se manifesta quando colocamos o nome de Deus acima de todo valor terreno. E quando as nossas ações demonstram que Ele é o primeiro em todas as nossas decisões. Que Ele é o primeiro em todas as nossas decisões. Então, se você vai começar algo e você já decidiu fazer com que a sua carne tenha prazer primeiro do que Ele, você já decidiu errado. Deus não está nisso. O começo está ruim, está errado. Se você quer começar algo pensando em ficar extremamente rico, já pensou errado. Ele tem que ser honrado sobre toda a ação terrena. Ele tem que estar no princípio. Em outras palavras, quero dizer a você que você precisa urgentemente matar a sua vontade, a sua carne. Porque senão, você não vai viver um ano novo, você vai viver um ano de novo. Quantos querem viver um ano novo? Você precisa matar a sua carne. Você precisa botar Deus no princípio, no começo de tudo. Ah, pastor, eu quero montar uma família. Coloca os princípios de Deus no começo de tudo. Ah, eu quero abrir uma empresa. Coloque Deus, os princípios de Deus no começo de tudo. Ah, eu quero ter uma vida ministerial próspera. Coloque os princípios de Deus no começo de tudo. Porque quando você consagra o começo, você lá no final vai colher algo tremendo, extraordinário, sobrenatural. Quantos estão entendendo isso? Amém?
Então você precisa, antes de tomar as tuas decisões, saber se Ele está em primeiro lugar. Antes de você tomar as tuas decisões, você precisa saber se Ele está em primeiro lugar. Segundo, você, ao consagrar o começo, você ativa um princípio. E essa foi a maior revelação que eu recebi nesse texto. Quando você consagra o começo, você ativa o princípio da multiplicação na sua vida. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Se você honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, se você consagrar o princípio, se você consagrar o começo, você vai ativar o princípio da multiplicação. Você vai ativar o princípio da multiplicação. Quantos querem multiplicar aqui? Quantos querem multiplicar e alcançar coisas grandes? Você precisa consagrar o princípio. Você precisa consagrar o começo. Amados, Deus não precisa, escuta, de nada. Ele é suficiente. Deixa eu te falar uma coisa, eu já preguei isso aqui em uma outra oportunidade, mas eu vou falar de novo para alguns, outros são novos aqui, vão ouvir isso. A nossa vontade é uma caixa de fósforo. A vontade de Deus é uma caixa de geladeira. Tenta dobrar uma caixa de geladeira e colocar dentro de uma caixa de fósforo. Tenta. Pega uma caixa de geladeira, dobra ela, aquele papelão, dobra tudo e tenta enfiar numa caixa de fósforo. Fiat Lux, daquele palitão. Tá bom? Você é uma caixa de fósforo bonita. Você não é aquela que risca e quebra o palito, não. Você é a caixa de fósforo top. Tenta dobrar a caixa de geladeira e enfiar dentro dessa caixa de fósforo. Agora pensa comigo. Quantas caixas de fósforo não cabem dentro de uma caixa de geladeira? Tira a geladeira e vai jogando caixa de fósforo lá dentro. Deus não tem necessidade de nada. Ele é do tamanho de uma caixa de geladeira. Parafraseando, fazendo uma analogia. Quando nós consagramos o começo, nós entramos na vontade dele. Quando nós consagramos o começo, nós entramos na vontade dele. Deus não precisa da nossa oferta, mas nós precisamos do princípio espiritual que ela representa. Deus não precisa do teu dinheiro, mas nós precisamos desse princípio espiritual, porque isso tem uma grande representação para nós, sim ou não? Isso tem uma grande representação para a nossa vida. A promessa é clara: a honra gera abundância. A honra gera multiplicação. A honra gera abundância. E quando nós consagramos o princípio ao longo desta caminhada e da construção daquilo que Deus colocou na tua vida, será
abundante, vai ser extraordinário, em nome de Jesus. A bênção do Senhor virá e te alcançará ao longo dessa jornada, porque você consagrou o princípio ao Senhor. Você pode aplaudi-lo? Aleluia! Esse texto que nós lemos mostra que há um vínculo direto entre o ato de honrar a Deus e o resultado de viver algo abundante. Honre o Senhor e vai se multiplicar. Honre o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Os teus salários, os teus lagares vão transbordar. Os teus salários vão multiplicar. Os teus clientes vão multiplicar. As tuas vendas multiplicarão. Os teus negócios multiplicarão. Mas é só isso? Não. A tua casa vai multiplicar. Você vai ser próspero. Sabe, tua casa vai multiplicar. Quando você chegar na tua casa, você vai encontrar lá a bênção da paz, do descanso. Sabe, porque começou bem. Deus está nesse negócio. Começou no princípio. Começou no princípio. Vai bem. Se for Jesus, diz que eu estou pregando agora. Eu não vou poder atender. Vai bem. Entende isso? Vai bem. Vai bem. Quantos querem ir bem? Quantos querem ir bem? O que você precisa fazer? Consagrar o começo. E consagração fala de quê? Consagração fala de separação. Consagração fala de santificação. Tem muita gente querendo se dar bem na vida aí, mas não quer se santificar. Ao consagrar o começo, você protege o todo. Quando você consagra o começo, você protege o todo. Consagrando o começo, você protege o todo. E sabe o que o Espírito Santo me disse aqui? E vou repetir o que eu falei na oferta. Muitos familiares teus não se convertem. Teu esposo, teu marido. Teu esposo e teu marido é a mesma pessoa, né? Teu esposo, tua esposa, teus filhos, sabe por quê? Porque você não consagrou o começo. Você acha que o dízimo e a oferta não tem nada a ver. Quando nós não consagramos os princípios, os começos com os princípios de Deus, nada flui. Porque quando você consagra o começo, você protege todo o restante. Ezequiel 44:30. Eu quero ler essa passagem não na NAA. Deixa eu achar aqui a versão. Ezequiel 44:30. Abre lá comigo, por favor.
terminando. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo que a terra, de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Quando você santifica as primícias de toda a tua renda, então a bênção do Senhor repousará sobre a vossa casa. Quando você consagra as primícias de toda a vossa renda, você vai consagrar também a sua casa. E há um poder invisível no ato de consagração. Quando o primeiro é santo, escuta, quando o primeiro é santo, todo o restante é santificado. Quando o primeiro é santo, todo o restante é santificado. É por isso que nós entregamos o nosso dízimo ao Senhor, porque o dízimo, os 10%, ele vai santificar o quê? O todo. Festa de aniversário. Quem recebe o primeiro pedaço de bolo? Quem recebe o primeiro pedaço do bolo? É a pessoa mais querida, é a pessoa mais importante. Na festa de aniversário, quem recebe o primeiro pedaço do bolo é o mais importante. Agora, se na sua vida a Light é mais importante, a Casa Bahia é mais importante, se na sua vida a tua faculdade é mais importante, se na tua vida isso é mais importante, os outros convidados vão comer o bolo, mas o primeiro pedaço de bolo é o bolo da honra, é o bolo da consagração, é o bolo da santificação, é o bolo da separação. Quantos estão entendendo isso? Lá em casa tinha briga pro primeiro pedaço do bolo. E aí ficava assim: quem que é mais importante? Eu falava no ouvido dele assim: dá para sua mãe, senão a gente vai ter problema a semana toda. Pode dar para ela, pode dar. Quer ter uma semana de paz, filho? Sim, papai. Então dá para ela o primeiro pedaço de bolo. A pessoa mais importante recebe o primeiro pedaço. E fazendo isso, nós consagramos o todo. Há um poder espiritual e invisível nesse ato de consagração. Quando o primeiro é santo, o todo é santificado. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, para encerrar. Romanos capítulo 11. Romanos 11, 16, para nós fazermos parte da ceia. Achou? Romanos 11, 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Repetir. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Consagrando o começo.
consagrando o começo. Nós estamos a ponto de começar um novo ano. E o que você vai fazer? Eu não sei quais são os seus planos para 2026. Mas eu entendo que Deus está te chamando para algo grande. E eu quero que você comece esses planos consagrando isso ao Senhor. Eu quero que você consagre isso no altar. Eu quero orar junto com você. Você que está falando, pastor, eu preciso disso. Eu quero começar um 2026 diferente. Eu quero começar com a bênção de Deus. Eu quero começar consagrando meus projetos, minha vida, minha casa. Eu quero começar consagrando ao Senhor. Então, se você quer fazer isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Porque isso tem que ser feito no altar. Porque aquilo que é feito no altar, o que é feito no altar não tem mais retorno. A bênção que está no altar não tem mais retorno, é consagrada ao Senhor. Isso. 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 Teus negócios, tua família, tua vida ministerial. Consagre ao Senhor nessa manhã. Consagre ao Senhor nessa manhã. Consagre ao Senhor. Em nome de Jesus, consagre ao Senhor. Rei dos reis, consagro tudo que sou. Isso. Tirar os louvores, transforma o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Te louvarei. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo. Sim, Senhor, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, Pois tu és o Deus Criador. celebrarei.
consagrar ao Senhor. E consagrar ao Senhor é ir aonde está o princípio disso que você quer realizar. E aplicar o princípio. Aplicar o princípio. Porque quando você aplica o princípio, você santifica o todo. E então tudo o que você realizar redundará em honra, glória, louvor e adoração ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Então faça isso. Diga: Senhor, eu consagro a Ti meus planos, meus projetos, minha vida. Eu quero ser rejeitado pelo mundo, mas aceito por Ti. Eu não quero mais planejar sem a Tua presença, sem a Tua bênção, sem a Tua graça, sem o Teu favor. Não me deixe sair daqui se o Senhor não for comigo. Eu quero sair daqui caminhando, mas com o Senhor à minha frente, com o Senhor à frente dos meus projetos. Eu quero ir com o Senhor à minha frente, em nome de Jesus. Então eu te darei a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor E
princípios. Ao começar, não quebre princípios, porque a quebra do princípio compromete a estrutura. A quebra do princípio compromete a estrutura. Mas quando você aplica o princípio, você santifica o todo. Então, em nome de Jesus, teu 2026 vai ser completamente diferente. Completamente diferente. Porque você vai aplicar o princípio. E em tudo que você fizer, o Senhor vai chegar na frente. Tudo que você pensar, o Senhor vai estar à frente. Porque lá no teu futuro, Ele já chegou. Lá em 2026, o Senhor já chegou. Oh, aleluia. Então consagra hoje. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Consagra hoje, e a sua vida será dessa maneira. Você chegar na sua casa, senta lá para escrever os teus objetivos em 2026. Veja se o Senhor está no princípio. Eu quero fazer isso, o nome do Senhor será glorificado. Eu quero chegar em tal lugar, Deus está nesse negócio. Eu quero fazer a faculdade tal, Deus está nisso. É para a glória de Deus, é para a honra do Senhor. Eu quero montar uma família. É só para me virar os olhinhos ou para Deus ser glorificado na minha casa? Entende isso?
Virar olho dentro da família faz parte. Nem demoniado não, amado. Faz parte. Mas o princípio é o Senhor. Deus está nisso? Deus está nisso? Deus está no meu trabalho? Deus está na minha profissão? Deus está nisso. É isso que é consagrar ao Senhor. É isso que é consagrar ao Senhor. Porque a Ele honra, glória, louvor, adoração pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Volte ao seu lugar, vamos participar da mesa do Senhor agora com essa alegria. Em nome de Jesus.